Olá, amigos do nosso canal. Vocês devem estar estranhando aqui um fone de ouvido vermelho e uma camisa vermelha, né? Mas não foi proposital para combinar, não, tá, gente? Foi sem querer querendo, né? Mas então, gente, a gente vai falar sobre o ateísmo mais uma vez, mas de uma forma um pouco diferente, tá? A gente vai abordar mais profundamente do ponto de vista lógico se realmente o ateísmo é ciência ou se é pseudociência, né? E de cara a gente pode falar assim, não existe nenhum experimento que comprove o ateísmo. Então o ateísmo não foi verificado, né, pela ciência ainda. Não há, nem sequer se imagina qual poderia ser o experimento que poderia comprovar o ateísmo, ou seja, a doutrina segundo a qual Deus não existe. A hipótese de que Deus não existe, né? Interessante que o ateísmo é uma hipótese, é um enunciado negativo. Deus não existe, né? Se nós pudéssemos dizer assim, Deus existe, Deus não existe seria não há, né? Mas tanto um enunciado positivo quanto negativo, eles são demonstrados, né, da mesma maneira, né? E geralmente, quando você comprova A, você refuta não há. Quando você comprova não há, você refuta A, né? E a gente já tem mostrado vários problemas, né, que o ateísmo, a hipótese de que Deus não existe, ela conduz a uma série de inferências absurdas, né? Quando um conjunto de premissas conduz a uma inferência absurda, né, nós estamos diante de um falso silogismo, né, e, portanto, não tem validade, é apenas um sofisma, né, uma falácia. Mas não de cara a gente pode dizer assim, o ateísmo não tem nenhum experimento que comprove, né? Isso a gente operando com um paradigma verificacionista da ciência, né? Porque Karl Popper ele criou um outro paradigma, que é o paradigma falsificacionista, né? Será que o ateísmo pode ser verificado? E, né, inclusive sondando-se a possibilidade de se usar o paradigma falsificacionista, né? O ateísmo pode ser falseado, né? Então isso aí são coisas que a gente vai tentar discutir durante esse vídeo aqui. A gente vai tentar, são temas muito complexos, tá, gente? Mas de cara, né, o ateísmo é uma doutrina, é uma hipótese que não foi demonstrada, não foi verificada, mas é digamos assim, uma coisa que é patrocinada pelo Estado, né? Que a gente vê assim, o ateísmo, ele é, digamos assim, fundamento, né, ou premissa de muitos modelos explicativos da ciência, né, que pressupõem a não existência de Deus, como se fosse algo demonstrado, como se demonstrado fosse, como se ciência fosse, né? Então a gente vê o dinheiro público de institutos de fomento à pesquisa, né, CNPq, vários institutos, não aqui no Brasil, né, mas no mundo inteiro você tem institutos, né, utilizando dinheiro público, dinheiro do contribuinte cristão, dinheiro do contribuinte místico da nova era, né, que é outro alvo ridicularizado, né, pelos grupos, né, de ateus. Um deles é o próprio Carl Sagan, né, que em sua obra O Mundo Povoado por Fantasmas, né, o mundo aterrorizado por fantasmas e demônios, alguma coisa assim. Ele fala, ridiculariza o místico New Age, né? Agora, entendendo que o místico New Age também é brasileiro aqui, né? E é contribuinte, e o dinheiro dos impostos do místico New Age está lá patrocinando, né, doutrinas que ridicularizam suas crenças, né? Então, o ateu ele se compraz muito em dizer que cristais é uma coisa absurda, é pseudociência, né? Eu acho que nem é ciência. Como é que vai ser pseudociência, né? E o fato de não ser ciência pode até ser uma força muito maior. Tem muita coisa que não é ciência, entendeu? Mas que está comprovado. Por exemplo, a radiestesia, né? Basta que você tenha, que você use há quantos séculos, né, que o homem acha água para fazer cavar poço artesiano, utilizando aquelas varetas, né, a forquilha, né? Já há séculos, milênios que a humanidade usa a radiestesia para achar água. Se a ciência não reconhece isso, problema da ciência, pior para a ciência. Está indo contra uma coisa que é, né,
compartilhada e como verdade pela maioria das pessoas, né? Pelo menos pelas pessoas que moram no interior. Quando você está morando no interior, a sua dependência de um poço artesiano é muito maior, né? E você, né, é aí que você está muito mais propício, né, a dar uma chance, né? E a radiestesia tem ajudado muita gente a beber a água, né? A ciência, nem tanto, né? Que às vezes muito geólogo aí vai cavar poço artesiano e não acha. Mas aí aparece lá um sujeito analfabeto que sabe, né, manejar a forquilha e acha, né? Então, pior para a ciência, né? Se a ciência não reconhece paciência, né? Paciência com a ciência, né? Paciência com a ciência. Bom, mas então a ciência gosta muito de ridicularizar os místicos New Age, o cristal, o terapeuta holístico que usa cristais, que usa cromoterapia, que usa radiestesia, né? Mas, na verdade, né, as pseudociências dos ateus são muito piores, né? Por exemplo, eugenia, coisas assim, sabe? Experimentos, medicamentos da indústria farmacêutica, talidomidas, né? Então, é isso. Eu acho que a pseudociência dos ateus ela é muito pior. E o ateísmo mesmo é uma pseudociência, né? Porque o que define uma pseudociência? É algo que não tem comprovação científica, mas não é esse o sentido de pseudociência. Não é só o fato do ateísmo não ter comprovação científica, não tem um experimento que o comprove. E está sendo utilizado como se ciência fosse. Quer dizer, na verdade, o ateu ele utiliza a máquina da ciência, né, em favorecimento de uma crença pessoal dele, né? A máquina da ciência ela é acionada utilizando dinheiro público, dinheiro do contribuinte místico, esotérico New Age, dinheiro do contribuinte espírita, dinheiro do contribuinte cristão, né, de vários setores, de vários cidadãos brasileiros, para serem ridicularizados, né, e para, né, patrocinar a crença pessoal do ateu, né? Quer dizer, o ateu ele não tem direito de pegar a sua crença pessoal ateísta, né, e acionar a máquina da ciência para dar aparências e ares de verdade e fazer uma maquiagem naquilo para parecer ciência. Ele não tem esse dinheiro usando o dinheiro público para isso, entende? Isso é uma coisa desonesta, né? Mas não apenas não existe, né, um experimento que comprove, que aí a gente está operando a partir do verificacionismo. Mas o ateísmo não é falseável. Que é uma coisa. Que o Karl Popper diz sobre isso, né? Porque o Karl Popper ele percebeu que o paradigma verificacionista ele não é um bom critério de cientificidade, né? Porque até a astrologia pode ser provada e de repente a astrologia também nada contra. Entendeu? Mas ele diz que pode se provar a astrologia por meio do verificacionismo. E ele dá exemplos de pseudociências que utilizam o verificacionismo. São 3, né? O marxismo, né, a psicanálise e o darwinismo. Né? Como é que procede o verificacionismo? Ele formula uma hipótese e reúne todo um corolário de fatos que sejam pró-hipótese, né? Que corroborem com a hipótese e varre os outros fatos, né? Que são contra, né? Ele pinça só os prós e deixa de fora os contras. Entendeu? Aí ele reúne aquilo tudo e diz que comprovou a hipótese. Aí vira uma teoria, né? Então, esse é o modelo de cientificidade que nós temos hoje. E Karl Popper vai dizer que psicanálise, marxismo e darwinismo foram construídos dessa maneira. Mas dessa maneira, você também pode comprovar a astrologia, né? Porque a astrologia, você pode pegar um monte de cartas natais, né? Mapa astral de pessoas de um mesmo signo. Você pega 1000 mapas astrais de pessoas de touro e você pinça só aqueles mapas astrais que comprovam as teorias astrológicas, né? E deixa de fora os mapas astrais que podem ser considerados problemas, né? Mas é isso que o cientista, o humanista secular ateu também faz, entendeu? Ele vai acusar
a astrologia de ser pseudociência. Como se ele não produzisse pseudociência. Ele faz ciência dessa maneira. Aí o que fez o Karl Popper? Karl Popper disse, não, esse critério de verificacionista não é bom. Qual é o critério que ele propõe, então? O falsificacionista. Uma verdadeira, né, teoria científica, uma verdadeira lei científica, ela tem dentro de si, ela expõe de forma clara, né, as condições de sua refutação. Ele vai dizer que, por exemplo, a mecânica de Newton ela é refutável, ela é falseável. Logo, ela é verdadeiramente ciência. Então, por exemplo, o Newton diz que todo corpo possui inércia. Basta você encontrar um corpo que não possui inércia que está refutada a lei da inércia, a teoria de Newton. Até agora nunca se encontrou um corpo que não possui inércia. Tá? Então, isso é verdadeiramente ciência, né? É aquilo que expõe de forma clara as condições de sua refutação. Isso é ciência, tá, gente? Fora isso, é pseudociência, né? O darwinismo não tem exposto de forma clara as condições de sua refutação, não é falseável. Entendeu? A propriedade ou a característica principal de uma pseudociência, ela não é falseável. É que ela não é falseável. Entendeu? Marxismo, psicanálise e darwinismo não são falseáveis. Porque você, por exemplo, expõe um problema teórico do darwinismo, ou da psicanálise, ou do marxismo, aí o marxista, o psicanalista e o darwinista vão dizer, não, mas tem isso aqui assim, sempre vai ter um mais, sempre vai retrucar, às vezes com sofismas, às vezes com argumentos absurdos, às vezes com alegações absurdas, sem sentido, ou sofísticas, ou falácias. Mas sempre vai ter, entendeu? Quer dizer, não é refutável. Né? Não é, então isso é típico de pseudociências. Né? Nesse sentido, o ateísmo é uma pseudociência, porque não apenas ele não há um experimento que comprove o ateísmo, como não há também as condições, não há de forma clara quais são as condições, né, a partir das quais se refutar o ateísmo. Né, as condições para que o ateísmo seja refutado. Isso não é colocado de forma clara. Né? Então, meu querido, agora o que acontece é o seguinte, o pior de tudo, né, é isso ser, o ateísmo ser patrocinado pela máquina do Estado, né, pela máquina da ciência, por universidades, pesquisas científicas, né, dinheiro público, dinheiro de fomento a pesquisas científicas. Você usando a máquina da ciência para justificar uma crença pessoal. E usando o dinheiro do contribuinte, cristão, espírita, esotérico, New Age. Entendeu? A coisa é uma cretinice. É uma coisa cretina. Tá? Agora, o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é também que o ateísmo ele utiliza fatos extraordinários como premissas, né? Não, o ateísmo ele conduz a conclusões que são fatos desconhecidos, que são fatos extraordinários. Fatos desconhecidos não, que são fatos extraordinários. Um fato extraordinário pode ser um fato desconhecido, né? Então, um verdadeiro silogismo, ele não pode partir de premissas que levam a conclusões que são fatos extraordinários ou fatos desconhecidos, né? E depois você chamar isso de ciência, né? Então, por exemplo, o ateísmo, né, a premissa Deus não existe, conduz à seguinte conclusão. Nós daí podemos inferir a seguinte coisa, né? Então, a vida surgiu ao acaso. Né? Só que a vida surgir ao acaso é um fato extraordinário. Eu não trouxe aqui o meu relógio, né? Deixa eu ver se eu trouxe. Não trouxe aqui o meu relógio. Mas vamos colocar aqui esse isqueiro aqui, ó. Não, esse isqueiro é uma coisa muito pouco complexa, né? Tinha que ser alguma coisa mais complexa, né? Se eu digo assim, o celular ou um relógio, eu estava com um relógio de pulso. Geralmente eu uso o relógio de pulso, não estou com ele aqui, tá, gente? Mas se eu digo assim, este relógio de pulso, vamos supor que surgiu ao acaso. Então, todas as engrenagens que estão dentro dele,
né, que supostamente precisariam, supostamente não, necessariamente, né, precisariam de cálculos matemáticos para você calcular o tamanho, qual é a velocidade o tamanho, a quantidade de dentes que uma engrenagem vai ter que ter para poder haver uma precisão dos ponteiros, para eles marcarem as horas, os minutos, né? Isso são cálculos matemáticos que um engenheiro fez, né? Mas você diz assim, não, esse relógio surgiu de milhões de anos, né? O vidro desse relógio é porque houve uma erupção vulcânica que derreteu a areia, vitrificou, aí formou o vidro. Aí um abutre foi lá, entendeu? Ou um mamute, ela deu um chute e formou um vidrinho redondinho, né? Que caiu, aí pegou o corpo do relógio, foi porque caiu um meteoro, derreteu os minérios ali, entendeu? E aí formou o corpo do relógio e, por um acaso, teve um terremoto que juntou o vidro ao corpo, entendeu? Mas antes também formou as engrenagens. Não. Entendeu? Então isso é um fato extraordinário. Aí a gente precisa entender o que é um fato, por que é um fato extraordinário. E o que é um fato extraordinário? Um fato extraordinário, ele é, por exemplo, alguém vê um Saci-Pererê. O Saci-Pererê é um fato extraordinário. Por quê? Porque poucas pessoas veem, ou quase ninguém vê Saci-Pererê. Né? Agora, o exemplo de um fato ordinário. Talvez a gente possa entender melhor isso entendendo o que é um fato ordinário para se entender o que é um fato extraordinário. Né? Um fato ordinário. Chove ou choveu. Chover é um fato ordinário, porque a maioria das pessoas vê. Tá? Quem nunca viu uma chuva? Né? Então, chover é um fato ordinário. Agora, Saci-Pererê. Você vê o Saci-Pererê, o pé grande, ou o Pégasus. Entendeu? Você está assim, de repente você vê um unicórnio. Isso é um fato extraordinário. Porque quantas pessoas veem Saci-Pererê, pé grande, unicórnio e Pégasus? São raras as pessoas, para não dizer ninguém, né? Saci-Pererê ainda tem gente que diz que vê lá na roça, né? Mas é um fato extraordinário, porque a maioria das pessoas não vê o Saci-Pererê. Essa é a única razão para ele ser um fato extraordinário. Entendeu? Então, o que é um fato ordinário? Um fato ordinário é um fato conhecido e compartilhado, que é conhecido e faz parte do repertório, né, no caso, da experiência conhecida e compartilhada pela maioria das pessoas. Eu já falei isso em outros vídeos. Né? A experiência do Saci-Pererê não é uma experiência... não faz parte do repertório da experiência conhecida e compartilhada pela maioria das pessoas. Entendeu? Agora, chover, isso sim, né? E isso faz parte do repertório da experiência conhecida e compartilhada pela maioria das pessoas. Entendeu? E aí tem um problema, né? Porque isso você cai no argumento na falácia ad populum. Né? A maioria das pessoas não viu Saci-Pererê ou não acreditam na existência de Saci-Pererê. Logo, o Saci-Pererê não existe. Quer dizer, isso é uma falácia ad populum. Quer dizer, o fato extraordinário é uma coisa que cai na falácia ad populum. Né? Eu vou acreditar nisso porque a maioria das pessoas não acredita em Saci-Pererê, então eu não vou acreditar também. Entendeu? Quer dizer, é uma falácia em que não é relevante. Né? Ela peca por falta de relevância. Tá, tudo bem, a maioria das pessoas não acredita em Saci-Pererê, mas e daí? Né? Então, na verdade, a diferença entre o fato ordinário e extraordinário é uma questão de ser algo que a maioria das pessoas acredita ou não. Né? Uma modalidade de argumento ad populum, né? Da falácia ad populum. Mas, fechando esse parêntese, né? Então, o ateísmo ele conduz a... Ele nos faz inferir hipóteses que são fatos extraordinários e, portanto, fatos desconhecidos. Entendeu? Deus não existe, logo a vida surgiu ao acaso. Isso é um fato desconhecido. É um fato desconhecido e você não pode operar com fatos desconhecidos. Se não, vejamos, eu nunca vi um Saci-Pererê, assim como eu nunca vi a vida surgir ao acaso. Por que eu não acredito no Saci-Pererê? Por que eu não acredito no unicórnio? Por que eu não acredito? Pode até ser que exista, mas eu nunca vi, então eu não acredito. Entendeu?
A maioria das pessoas chama isso de ceticismo, mas isso está errado, você chamar isso de ceticismo, porque o cético não acredita nem no que vê. Mas vamos fazer uma concessão a essas pessoas que chamam isso de ceticismo, né? Eu sou cético. Eu não acredito no unicórnio porque eu nunca vi um unicórnio. E eu também não acredito na vida surgindo ao acaso porque eu nunca vi. Nunca vi a vida surgindo ao acaso. Eu preciso ver para crer. Se a vida surge ao acaso, então me mostra. Me mostra a vida surgindo ao acaso, que eu acredito em você, ateu. Me mostra a vida surgindo ao acaso, me mostra um saci pererê, me mostra um relógio surgindo ao acaso. Entendeu? Que aí eu acredito em você, eu sou cético. Cético. Eu sou cético. Entendeu? Eu só acredito vendo. Se você quer que eu acredite que a vida surgiu ao acaso, me mostra a vida surgindo ao acaso. E não adianta vir com essa coisa, mas os coacervados na amônia. Não, coacervados não são seres vivos. Tá? Eu quero ver um ser vivo surgindo ao acaso. A própria teoria da evolução, ela pressupõe fatos extraordinários. Eu nunca vi o macaco virar homem. Me mostra o macaco virar homem, que eu acredito em você. Aí o darwinista vai dizer, mas isso precisa de milhões de anos. Tá, tudo bem. Uma hipótese que precisa de milhões de anos para ser demonstrada não é demonstrável, porque ninguém vive milhões de anos. Entendeu? Uma verdadeira teoria, modelo explicativo, uma verdadeira hipótese científica, uma verdadeira teoria científica, no caso, quando ela é corroborada por um experimento ou por fatos, né? Ela é demonstrável em tempo hábil. Né? Então, todo corpo possui inércia. Isso é demonstrável em tempo hábil. Basta que você esteja dentro de um ônibus, ele dê uma freada e você sinta aquele solavanco, é porque existe a inércia. Entendeu? A teoria a lei de Newton é comprovável logo que você entra no metrô, no ônibus, está lá, a lei de Newton, todo instante, né, em tempo hábil sendo demonstrada. Entendeu? Por exemplo, o Torricelli conseguiu demonstrar que existe a pressão atmosférica. Como? Ele precisou de milhões de anos? Não. Em alguns minutos ele demonstrou apenas com um barômetro. Então, ateu, você que acha que é um fato que a vida surgiu ao acaso, qual é o seu barômetro? Hein, ateu? Qual é o seu barômetro? É a pergunta que eu te faço. Qual é o seu barômetro? Mas precisa de milhões de anos. Isso aí, olha, esse argumento demonstra qualquer coisa. Por exemplo, se eu digo assim, tem um unicórnio amarelo com bolinhas azuis lá no Monte Everest. Aí, prove, né? Não, precisa de milhões de anos. Papai Noel existe. Mas como? Prove? Não, precisa de milhões de anos para demonstrar uma coisa dessa. São milhões de anos. Um dia vai ser provado. Né? Mas, poxa, o coelhinho da Páscoa existe. Como? Prove? Não, precisa de milhões de anos. Você pode provar qualquer coisa com esse argumento. Entendeu, ateu? Basta você dizer, precisa de milhões de anos, um dia vai ser provado. É isso que você está dizendo. Quem é que vive milhões de anos? Entendeu? Às vezes tem hipóteses científicas que a observação científica ela até pode se estender por muitos anos, como é o caso de observações astronômicas do século XIX, né, que estão sendo somadas às observações de hoje, observações astronômicas até de 500 anos atrás, de registros e trabalhos de cientistas da Renascença. Tal. Quer dizer, uma coisa de observação de 500 anos. Mas tudo isso ainda está dentro do lapso de tempo possível da existência humana. Agora, quando você fala de milhões e bilhões de anos, aí não. Aí já extrapola, não tem como, porque a gente não sabe nem se o planeta vai estar existindo daqui a bilhões de anos. A Terra nem vai existir daqui. Nem sei se a Terra existirá ou subsistirá em bilhões de anos. Entendeu? Então, uma verdadeira teoria científica ela é demonstrável em tempo hábil. Tá? Tempo hábil é um tempo possível, né, na curta permanência do homem sobre a Terra. Entendeu? 500 anos já é muita coisa. Né?
A partir disso, a própria civilização pode acabar, pode haver alguma coisa assim que a gente retorne à idade do bronze e acabou, pronto, já era. Entendeu? Então, você dizer que precisa de bilhões de anos, que vai ser demonstrado no futuro, isso não cola. Você pode provar qualquer coisa dessa maneira. Então, disso se conclui o seguinte, que além do ateísmo não ter experimento que comprove, ou seja, não é verificado e provavelmente nunca será verificado e talvez seja inverificável, também não é falseável. E, portanto, nós podemos inferir daí, né, que o ateísmo é uma pseudociência. Né? E é muito mais do que uma pseudociência. É um absurdo, porque, né, conduz a conclusões... É uma premissa que conduz a conclusões que são fatos extraordinários, fatos desconhecidos e até fatos absurdos. Né? Porque nós podemos, se você diz assim, que esse microfone aqui surgiu ao acaso, é um fato absurdo. Né? Não é apenas um fato extraordinário, ou um fato... Né? Porque a vida, os sistemas vivos, são muito mais complexos do que um relógio. Né? Por exemplo, o sistema circulatório humano é um sistema de engenharia hidráulica. Né? Todo sistema de engenharia hidráulica precisa de um engenheiro hidráulico, né, para projetar. Isso não é uma coisa que surge ao acaso. Isso extrapola, você dizer que o corpo humano surgiu ao acaso, extrapola, né, o repertório da experiência conhecida e compartilhada pela maioria dos entes racionais. Né, pela maioria dos integrantes da comunidade racional humana. Né? Então, na verdade, você está formulando não apenas uma coisa indemonstrável, mas um fato extraordinário e, como precisa de bilhões de anos para demonstrar, indemonstrável. Né? Então, tange o absurdo. É uma coisa que tange o absurdo. Né? É isso daí. Sem contar também que o método científico não pode trabalhar com acaso. Né? Isso eu já falei em outro vídeo. O método científico não trabalha com acaso, a ciência trabalha com invariância. Né? Então, o que é um experimento, né? O que é um experimento que pode ser repetido? O que é um experimento controlado? Dadas as condições X, eu terei o resultado Y. É uma coisa que, né, produz um resultado que pode ser repetido de forma previsível. Né? Sempre que eu terei as condições X, eu terei o resultado Y. Né? Só que isso não é acaso. O acaso é outra coisa. Entendeu? Um experimento controlado, um resultado que você adquire por um experimento controlado não é um resultado por acaso. Porque teve a intervenção de uma inteligência, a inteligência do cientista, do experimentador. Então, mesmo que você conseguir que os conservados fossem seres vivos, né, que você fizesse surgir conservados de amônia e fizesse descarga elétrica ali e surgissem conservados. Conservados não são seres vivos, né? Mas mesmo que fossem, né, aquele experimento que você fez não é por acaso. Né? Não surgiu ao acaso. Né? Mas você pode alegar, não, mas isso pode acontecer na natureza. Tudo bem, mas conservados não é seres vivos. Entendeu? Faça a vida surgir ao acaso e eu acredito em você. Me mostra a vida surgindo ao acaso e eu acredito em você, ateu. Ah, mas precisa de bilhões de anos. Então não tem como. Né? Imagine se o Torricelli fosse demonstrar a pressão atmosférica. Diz, mas eu preciso de bilhões de anos para provar a pressão atmosférica. O que a academia científica ia dizer para ele? Ia dar um chute na bunda dele. Né? Sai daqui, pô. Você é um embusteiro. É um charlatão. É um picareta, você. Isso que eu ia falar pro Torricelli, né? Ainda bem que ele tinha um barômetro. Então você, humanista secular ateu, qual é o seu barômetro? Né? Então procura um barômetro, depois volta a falar com a gente. Tá? Com isso eu termino o meu vídeo. Até mais.